Hot News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o diretor-presidente da Zilor, Fabiano Zillo, que vai conversar com a gente sobre os 75 anos da empresa. Lembrando que a rádio Hot 107 está seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Não há qualquer aglomeração de pessoas em espaços reduzidos. Em nossas dependências, disponibilizamos álcool em gel aos colaboradores e convidados, respeitamos o distanciamento mínimo e também evitamos qualquer tipo de contato com pessoas pertencentes ao grupo de risco. Fabiano, bem-vindo aos estúdios da Hot 107. Olá, boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aqui falar um pouquinho da Zilor aí conforme a gente combinou, né? Será um prazer. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News seu oferecimento do aplicativo de delivery Icefome. Peça agora a sua comida pelo aplicativo. Frigol, se você tem uma empresa do segmento de alimentos, compre agora através do e-commerce Frigol. Acesse frigol.com.br. Sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para a economia, vem sorrir com o Já Serve, o supermercado da família feliz. LPNet, internet rápida e sem interrupções. 300 mega por apenas R$ 99,90. Assine e ganhe a instalação mais Wi-Fi top. Arroz soltinho e feijão macio com caldo encorpado é qualidade Safra Sul. Conheça as novas embalagens. Tenha o display Pix do Cicobi Crediacil gratuitamente no seu estabelecimento e receba na hora do seu cliente, sem taxas sobre as vendas. Máscara, álcool em gel e distanciamento social, esse é o plano. Unimed Lençóis Paulista e Zilor Energia e Alimentos. Bom, Fabiano, então vamos começar contando um pouco da história, essa bela história de 75 anos da Zilor. Então, há 75 anos, a empresa dá os seus primeiros passos para construir aí essa história tão bonita, como eu disse anteriormente. Como que foi aquele momento? Conta um pouquinho dessa história, essa caminhada até chegar aos dias atuais. Ok. Bom, Ângelo, voltando um pouco mais no tempo, a imigração italiana, ela ocorre em momentos de crise na Itália. Os italianos saem de lá com atestado de pobreza. Na verdade, o espírito é sobrevivência, né? Imagine você sair em 1890, né? Não só a família Zillo, mas diversas outras famílias italianas que viajavam por volta de 30 dias, uma viagem de 28 dias, né? E chega num país onde praticamente a busca do trabalho. Então, a sobrevivência é o tempo todo. Então, busca-se o centro de imigração, aí tinha que pegar o trem ia até onde acabava a linha, porque só podia ir até lá, né? Estava em construção ainda. A decisão foi vir para a região de São Manuel, para a colheita de café. E o que se tinha era trabalho, né? Então, o espírito começa com muito trabalho e na medida que alguma economia ou alguma oportunidade surge, aí começa a ter o espírito empreendedorismo, quer dizer, com entregas, né, na época o comendador adquiriu aí carroça para fazer entregas além do trabalho, né, as entregas eram feitas aos finais de semana. Então esse espírito empreendedor ele percorreu além do trabalho o tempo todo. Na medida que as coisas vão avançando, aparecem as oportunidades dos engenhos, né? A região era muito repleta de engenhos. Então, o primeiro engenho foi da usina Barra Grande, aí na sequência o engenho da usina São José, que é o engenho São José, e nesse momento surge ali a interação final, né, de sociedade entre a família Zillo Lorenzetti. O comendador era casado com a Angelina Lorenzetti, minha bisavó, e isso vamos dizer, percorreu aí a história até hoje, né? Então a sociedade nasce ali também com um espírito de sobrevivência intenso, né? De muito trabalho, muita dedicação, capital trabalho, quer dizer, é alguém que realmente dedicou, construiu, né? Não para usufruto, mas para a sociedade, né? Então isso é um pouco do espírito que imagino eu, né? Que ocorreu naquela data, mas as evidências são exatamente essas. Okay. E Fabiano, nesse percurso desde o início, né, modernização é uma palavra de ordem, né, para grandes empresas. Essas revoluções, como elas aconteceram na Zilor?
Olha, a mistura, né, a história do país, né, mais a Zilor, mais o setor, elas se misturam completamente, porque 75 anos a gente vem lá dos engenhos de Pinga, na década de 70 surge o Proálcool. Então o Proálcool é um primeiro, vamos dizer, alavancador, né, um acelerador do processo, onde há um incentivo, né, a multiplicação pela crise do petróleo que se tinha passado ali também na década de 70, então o Proálcool vem como um mitigador. E aí o álcool, que era alguma coisa que era um subproduto, passa a ser também um produto da indústria, que antigamente era só o açúcar. Essa primeira arrancada, aí na década de 80 surge a oportunidade da açucareira Quatá, era a usina Santalina em Quatá. Então a empresa faz ali uma aquisição importante naquela região, inicia-se ali um aumento de escala de produção, um aumento que o setor de commodity ele exige, né, essa questão de tamanho e escala. O setor ele sofre muita intervenção, né, enfim, IAA, várias intervenções, e isso realmente para o empresariamento ele é muito ruim, porque você fica com alguma liberdade cerceada, né, na questão das opções ou questão de preços, né, aquilo que você pode praticar. E inicia-se ali uma decisão de uma diversificação. Então a energia elétrica era uma oportunidade à época, né? O processo de regulamentação ele começa na década de 80 por aí, e aí dali para frente, o 90, inicia-se o processo. A primeira eletrificação, o projeto de venda de energia elétrica foi na usina Barra Grande. Então a Barra Grande recebe lá o primeiro aporte na década de 90, aí em sequência entram outros projetos grandes na usina São José, eletrificação, mais Quatá eletrificação, mas só a energia elétrica ainda não era uma diversificação que pudesse dar uma segurança maior para a empresa, e ela vinha já trabalhando com produtos de valor agregado, que era a levedura. Então a Biorigem surge ali em 2003, ela como um alavancador, né? E aí você tinha que penetrar nesses mercados, conhecer assim, ser um provedor de soluções, né, para clientes aí importantes, né, clientes globais. A empresa ela precisa continuar crescendo, então há também uma oportunidade de internacionalização. Isso ocorre lá em 2008 com a aquisição lá da PTX nos Estados Unidos e da Biorigem Europe, que era uma incorporação de uma tecnologia. E a empresa, então, em 2008, se internacionaliza, começa com operações nos Estados Unidos e Europa, começa a crescer, faz a duplicação em 2014 da Biorigem no Brasil, e aí começa a oferecer produtos de realce de sabor, de redução de teor de sódio, e com oportunidades de penetração no mercado com produtos 100% naturais, com clientes importantes, né, que são Givaudan, Nestlé, Unilever, né, que são importantíssimos. Então essa captura, né, esse crescimento do negócio na história, né, sempre é galgada de desafios, acertos, né? Às vezes você tem que surfar na onda do mercado, ora tem que reagir com muita energia, porque tem os aprendizados ocorrem na crise, né? Nós passamos diversas crises e cada crise nos fez ir para um patamar superior, seja naquela crise do Proálcool, né? Do carro-álcool, houve uma crise ali, que foi 2000. Essa crise também nos levou a tomar algumas decisões à época sobre os parceiros agrícolas, né? A empresa viu que poderia ser muito melhor, muito mais seguro produzir cana através do modelo de parcerias. Então a gente fez um movimento entre 2000 e 2004 bastante intenso, né? Trazendo esse empresário agrícola a ser um parceiro da empresa, contratos de longo prazo, para que ela pudesse se dedicar, ser mais eficiente, enfim, do negócio de levedura, que desse esse caminho mais seguro para ela. Ou seja, né, Fabiano, quando se fala de crise, como você falou, a sinergia entre essas partes, ela acaba desenvolvendo um trabalho que é para o progresso das empresas, né? Exatamente.
o tempo todo a gente tem que estar ligado nisso, quer dizer, qual é a oportunidade que a gente não está vendo, porque as oportunidades estão aí, né? E a crise, ela é muito importante porque ela volta para o centro de sobrevivência, que é... Desafia. Que é onde é a raiz que você vem. E aí quando você venceu aquele obstáculo, você vai para um crescimento. Mas a próxima crise só é questão de tempo, ela virá, entendeu? Por algum motivo, alguma ameaça, alguma mudança de tecnologia, sempre tem, isso faz parte da vida empresarial, né? A vida, você não deve fazer isso, tá? Mas a vida é como uma escada rolante, mas nunca faça isso que eu vou falar para você, porque é só uma metáfora. A escada rolante, ela desce. Se você for subir, ou ao contrário, né? Mas a ideia é de subir. Se você andar na mesma velocidade, não faça isso, mas se você andar na mesma velocidade da escada rolante, você vai ficar parado, né? Mas você está andando, mas você está parado. Você tem que andar mais rápido que a velocidade da escada para poder subir. Se você ficar parado, você desce. Essa é a vida do empresário, o tempo todo. Qual é a velocidade que você tem que andar? Você não precisa andar muito mais rápido para subir, entendeu? Senão você cai. Perfeito. E ainda nesse gancho, Fabiano, essas oportunidades que a empresa abraçou, elas foram essenciais para que a empresa se mantivesse no mercado e chegasse na data de hoje, né, com 75 anos, sólida, desenvolvida? Olha, sem dúvida, porque a nossa... a importância da empresa é saber se calibrar e capturar essas oportunidades, né? Porque a oportunidade, se você não capturar, outro vai capturar. E o timing, ele é muito importante na questão de você conseguir essa penetração, conseguir um produto que atenda o cliente, conseguir efetivamente que aquela marca seja reconhecida, ter a segurança, né, de que as coisas vão acontecer, né? Então é fundamental que essa evolução, e chama evolução deliberada, né? Quer dizer, temos que estar sempre evoluindo, né? A gente não pode nunca deixar de evoluir. Então, qual é o próximo passo que vai ter que ser dado? Um passo firme, né? E é dessa forma que você consegue. O futuro não acontece, né? Na verdade, o futuro é a gente que constrói ele, né? A gente que exercita essa capacidade o tempo todo de trazer o futuro para próximo da gente, para próximo do negócio, para próximo da sociedade, das pessoas, né? E durante esses 75 anos, o que se viu e ainda se vê é a Zilor regendo as economias dos municípios, das regiões onde atua, né? No caso aqui, Lençóis Paulista e Macatuba, e também a região de Quatá. Para a empresa, né? Como que é lidar com essa responsabilidade de gerar emprego e gerar renda para regiões tão grandes e tão importantes aí no estado de São Paulo? Olha, eu acho que a relação da empresa, né, com as comunidades, ela é fundamental nessa troca e nessa partilha, né, entre a empresa não consegue evoluir se a sociedade, se a comunidade não evoluir. Então as coisas são concomitantes, porque as tecnologias precisam evoluir, as pessoas também precisam evoluir, e assim as coisas vão dessa forma, né? Então a proximidade da comunidade, entendimento das necessidades não atendidas, né? O que falta efetivamente para que a gente consiga ir junto, né? Porque você não consegue descolar uma coisa da outra, né? Você tem que efetivamente equilibrar e balancear esse tipo de projeto. Ele é um projeto, né? Sim. E assim, olha, no passado precisou de casas, né? Então assim, bom, você precisa de casa, precisa de pessoas para vir trabalhar, você precisa tomar uma ação. Então foram doados diversos núcleos habitacionais, construído casas, trazido trabalhadores de fora. Temos vários aqui, né? Pessoas importantíssimas de Lençóis hoje, que são aí de origem nordestina, do centro-oeste, não interessa, mas Paraná, né? São trabalhadores, né? Que vieram para cá, apostaram a sua vida nessa relação com a comunidade. E o processo ele vai se intensificando, né? Se você pegar a questão de estradas, né? As regiões que a gente atua, nós somos usuários de 180 mil hectares. Então você precisa de estrada, logística, ponte. Então tudo isso é um serviço para a própria comunidade, porque vai trazer a vida das pessoas ficar mais fácil. Se você pega a rodovia SP-261, recentemente, né, o governador esteve aqui, aprovou, foi um trabalho que o governador, o vice-prefeito Manezinho, mais o prefeito Prado batalharam, né? Essa é uma batalha antiga, né? Lençóis desde 59 que está se batalhando. Então, assim, ela é um complemento, né, de um trabalho conjunto, seja porque as empresas precisam, a sociedade também precisa, então vamos junto. Se você pegar as escolas, né, o Senai, por exemplo, o Senai é de 1980, a gente precisou do Senai, então trouxemos o Senai para cá. Então hoje o Senai ele atende
a sociedade como um todo, mas teve um momento de trazer o Senai. Você pega a Cooperelp, a Cooperelp é um terreno, um prédio que a empresa construiu e cedeu incomodado. Tem uma escola lá, o SESEC, é um ginásio que quem construiu foram as empresas. Você pegar o hospital, né? A maternidade de Lençóis não tinha, né? Creches, enfim. Onde você andar, por quê? Porque era uma necessidade que a comunidade tinha, era importante fazer. Os acionistas tinham essa sensibilidade, né, do que é importante fazer, então isso foi construído. Mas tem um legado mais importante, que é as pessoas, né? O legado de pessoas que... Só um minutinho. Pessoas que trabalharam e assim, tiveram a experiência de uma vida executiva, né? E que, logicamente, a empresa de 75 anos. Então tem várias pessoas, famílias, que hoje estão trabalhando em outras atividades, até no município, na liderança da prefeitura, nas escolas, a PAI, quer dizer assim, esse legado, né, de pessoas e de aprendizado, né, então é uma troca, né, a empresa também aprende, as pessoas também aprendem, então esse legado ele fica para a sociedade. No caso, por exemplo, dos projetos sociais, né? Então, assim, naquela época, no passado, havia necessidade de se colocar recursos, porque não tinha, né? Uhum. Hoje, a gente já está no processo, evoluiu aí também. Também evoluímos nos projetos sociais. A gente trabalha hoje no empresariamento social. São projetos que a gente tem, que estão no nosso pipeline de projetos importantes, que a gente acha que é importante tanto para a comunidade como para nós. Então, a loja coloca esses projetos no sistema de gestão, de tal forma que o recurso que a gente aporte seja suficiente e o aprendizado que a gente traz para aquele projeto permita que ele tenha um benefício da própria comunidade, projetos incentivados. Então a gente procura ensinar esses líderes que querem fazer ou deixar aí uma marca, né, um legado na sociedade, porque é uma coisa importante. Em alinhamento com a sociedade local, o governo local e a gente, nós conseguimos colocar esse projeto em curso. E esse projeto depois ele não necessitaria mais de aporte da empresa. Você teria impostos que são incentivos, que o próprio Estado paga, o imposto de renda, incentivo de ICMS, diversos incentivos, de tal forma que o projeto, a sociedade acaba sendo a custeadora, porque é importante para ela, né? E é importante para aquele desafio que está sendo encarado ali. Então acho que também teve uma evolução nesse sentido, né? Na questão, e fora a parte de meio ambiente, né? Reserva legal, a gente ocupa 180 mil hectares, então a gente tem que preservar APP, reserva legal, tudo aquilo que é conectado com água, né? Quer dizer assim, recursos naturais. Então isso é muito amplo, né? A nossa atuação e nessa relação com as comunidades que a gente atua, né? Lincoln, se me permite, hoje a gente fala muito em saúde, né? E o que se vê, né, na história, a importância da Zilor para os hospitais de Macatuba e de Lençóis, né? A gente pega o Hospital dos Canavieiros, né? Ficou marcado. Isso mesmo. E o desenvolvimento. Então, hoje, se a gente tem uma estrutura hospitalar, é lógico, a gente sempre fala em mais, né, Fabiano? Mas se a gente tem uma estrutura hospitalar hoje que suporta o que a gente está precisando, tanto em Macatuba quanto em Lençóis, se deve a esse trabalho também da Zilor de ter cooperado com a saúde num passado não tão distante, né? Sem dúvida, e assim, a qualidade da empresa, né, a qualidade da sua atividade está ligada à qualidade de vida da comunidade que ela atua, né? Vamos dizer, as coisas são, não dá para ter uma qualidade de saúde dentro da empresa, né? A qualidade de saúde tem que ser do município, né? E isso a gente acredita e é isso mesmo, né? E quando tem algum problema, a gente precisa atuar para ajudar, né? E assim, você não tem só recurso hoje, que você precisa aportar recursos, existe muito conhecimento, existe associações, existe projetos, né? Que a gente consegue encaminhar isso e, logicamente, aquele projeto ser sustentável, né? Ele também tem uma evolução deliberada, assim como a empresa, né? Então, acho que é um relacionamento importante que a gente tem tido com essas lideranças, né? Justamente para que projetos que são de envergadura, como o da saúde, né? Existem outros, pega o Teatro Adélia Lorenzetti, né? Foi um projeto que não foi só a Zilor, mas a Zilor também liderou o processo, quer dizer, incentivada, né? Da cultura,
E hoje a gente tem um teatro aqui em Lençóis, né? Quer dizer assim, que é fruto do trabalho de todos esses projetos, né? E Fabiano, outro marco da Zilor foi ganhar um mercado externo. Você citou há poucos instantes e colocando a empresa em um outro patamar. Quais os benefícios, o quão importante foi essa expansão no mercado externo? Olha, o importantíssimo, né? A decisão da empresa de ir para uma globalização, uma exposição internacional, traz uma responsabilidade enorme, né? Porque a gente opera aí em 60 países, exporta 90% da nossa produção de levedura. É um negócio que você está na cadeia alimentar de clientes importantes, né? Que são Givaudan, Nestlé, Unilever. Então, a gente atua nessa cadeia. Portanto, não pode faltar produto no tempo. Então, assim, você produz aqui, tem que despachar, isso tem que chegar no país com qualidade. Mas a exposição da organização, a sua responsabilidade, né? A forma como a gente faz, a maneira sustentável que a gente atua, né? Da produção, controle da cadeia, todas as etapas de qualidade e segurança alimentar, isso dá um destaque à marca, né? Quer dizer, ao nome Zilor, mas a marca Biorigem, né? Que atua nos diversos países, de extrema importância. Então a gente é muito conhecido, né? E o fato de ser conhecido globalmente, isso dá pra gente oportunidades, parcerias, acessar outros mercados, acessar outros modelos de negócio, né? Porque o commodity é muito importante, mas ele tem os problemas dele, né? Assim como o valor agregado é muito importante, mas também tem os problemas dele, né? Então a gente tem que... Eu acho que criamos aí um processo interno muito forte de aprendizado, né? Eu acho que há um compartilhamento de conhecimento na organização, onde a gente consegue colocar o nosso jeito, né? No produto ou no serviço que a gente entrega. E além de gerar emprego e renda, como já citamos aqui, a Zilor também tem um viés social bastante intenso, bastante importante. Podemos falar aqui de um dos projetos, que é o Coralzilo Lorenzetti. Esse apenas um, né? Fala um pouquinho sobre essas ações, Fabiano, e a importância delas. Por que elas estão tão ligadas aí ao DNA da Zilor? Olha, assim, a história da empresa, de novo, ela na relação com a comunidade, né? Ela sempre procura identificar essas demandas não atendidas, né? Então a gente tem diversos projetos, né? O coral, seja a banda, mas temos um projeto em Quatá muito importante, chama Aprender Sempre, né? Onde uma escola de 1.900 alunos, mais ou menos, 30% das pessoas, assim, grande parte das pessoas de Quatá passam por essa escola. Acho que 60% a 80% dos nossos colaboradores têm filhos naquela escola. E a gente identificou que tinha nos aproximarmos daquela comunidade seria importante para a escola. E aí precisa ter muito cuidado, né? Porque são profissionais, né, do Estado, e como é que a gente faz uma aproximação de certa forma que engaje aquelas pessoas num objetivo que é mais nobre, né? Que é o aprendizado das crianças. Então a gente já está há 2 anos trabalhando com esse time lá. Eu acho que conseguimos reformar a escola, teve um trabalho de voluntariado, então assim, todo mundo se envolve. E eu acho que o orgulho de pertencer... por favor. O orgulho de pertencer, né, a qualquer empresa não é só pelo resultado, né? Pelos resultados intangíveis que ela produz. Esse é um deles, né? Enfim, a possibilidade de um jovem, né, que efetivamente não enxergava que poderia ter um futuro, alguma coisa assim, de repente a gente passa, não só a gente fazer, mas assim, o nosso contato, a nossa rede de contato com outras empresas que também pensam da mesma forma, né? Faz com que abra-se uma porção de alternativas e caminhos para aquela sociedade, né? E diante dessa informação que você acabou de falar, né, esse lado humano, vamos dizer assim, da Zilor, poderia dizer assim, Fabiano, que o ser humano, ele é tão valorizado, né, pela empresa, ao ponto de estar em primeiro lugar para vocês? Sem dúvida. Assim, a empresa, assim, o que é uma empresa, né? Uma empresa são as pessoas e o sistema de comunicação entre elas. Isso é uma empresa.
os ativos que estão lá, eles são simplesmente ferramentas para que eles possam trabalhar e dar o seu melhor. Mas assim, se você tirar as pessoas de lá, não acontece nada. Então essa é o mote que é muito importante, assim. Então as pessoas vão lá passar a vida delas, né? Porque ninguém fica ou dorme, né? Um terço da vida dormindo, então um terço trabalhando, o outro terço você está com a sua família, mas um terço você passa lá. E a parte mais importante do tempo, né? Onde você está produzindo, está crescendo, está aprendendo, né? Então tem uma troca muito grande. Então esse ambiente ele tem que proporcionar o crescimento pessoal mesmo, né? De caráter, de característica, de capacidade de realização, onde você vai aprender, vai trocar conhecimento, né? Porque não é só técnica, né? Sim. Não é só técnica, né? Você precisa o quê? Você tem comportamentos humanos, né? De pessoas que querem o progresso dos outros. Então tem esse nível de abertura e de contato, né? A qualidade disso é que faz a qualidade do resultado, porque o problema ele vai sempre existir, e de mau humor é bem pior lidar com o problema. Então é importante você cuidar dele de uma maneira proativa. Então esse ambiente que se procura criar, um ambiente de segurança, né? De espírito de liderança, quer dizer assim, de tomar a frente, né? De espírito de servir, porque você tem que estar pronto para ajudar, né? Porque assim, todo mundo precisa de ajuda, mas assim, você tem que querer ajudar o outro, né? O espírito empreendedor da realização, do resultado, da excelência do resultado, né? Isso tudo são características da liderança que a gente reforça muito, né? E logicamente não é só falando, tem que ser com exemplo, né? Porque o exemplo é o mais importante do que simplesmente falar, né? Ou só ter. O remédio é bom quando você toma, né? Falar o nome dele não adianta nada, né? Então tem que agir, né? Exatamente. Fabiano, falando um pouquinho agora do momento da Zilor, né? Um pouquinho do dia a dia de vocês, apesar da falta de chuva que a gente tem visto aí no noticiário, não só regional, né? Mas nacional. Há boa expectativa com relação à safra que está em andamento? Sim, a expectativa é boa. Há um impacto, sem dúvida, a falta de chuvas, ela ocorreu no verão, principalmente, né? Você vê, nós estamos aí, segundo os órgãos aí oficiais, há 91 anos aí que não se via uma redução de precipitação, né? Chamada seca, né? Tão intensa, fator do Laninha, né? Uma ocorrência do resfriamento das águas do Pacífico, e vai ter impacto na geração de energia elétrica e tudo mais. Então, assim, o setor como um todo, né? Agrícola, safrinha de milho foi afetada, logicamente cana também é afetada. A gente vai ser também, mas não numa intensidade muito alta, mas a expectativa é muito boa. Quando você tem um impacto de clima, a qualidade de açúcar da cana melhora. Então, assim, há uma compensação, né? Entre perda de biomassa e qualidade de açúcar. Então, a gente está conseguindo compensar, balancear esses efeitos. Mas, de certa forma, vai haver impacto, né? Não podemos dizer que não haverá impacto. Há uma preocupação do setor para que os contratos, principalmente de álcool anidro, né, que são para que a gente possa misturar na gasolina, sejam atendidos, né, os contratos de açúcar também sejam atendidos, né? Então há uma priorização em cumprir os contratos, cumprir o que está combinado, né? E Fabiana, sobre o programa pioneiro de fomento e financiamento, né, de parceiros agrícolas, o que seria esse programa e para quem ele é destinado? Olha, o nosso projeto, né, como nós citamos lá, ele de 2000 a 2004 foi feito esse pacote, né, do programa de parcerias. Ele está em evolução constante, né? Então a gente sempre veio evoluindo vamos dizer, seja na forma, seja em premiação, seja em desafios, né? Sempre tem um novo desafio a ser conquistado. O mercado de capitais, mercado de dívidas, né, ele mudou drasticamente, porque você tinha recursos do Tesouro que eram alocados para financiamento de custeio agrícola, de plantio, etc. Esses recursos não tem mais, quer dizer, depois, nos últimos 2 anos, o que você tem é mercado de dívida, mercado de capitais. E aí o mercado de capitais, você tem que emitir títulos de dívida, né? Então, assim, a gente fez um arranjo junto com o Banco BTG e o nosso parceiro Cyprus, né, de construir um FDIC, que é um fundo de direito creditório. O direito creditório, na verdade, é a cana que ele tem, que vai pagar, e que a açucareira açucareira Quatá que compra.
Então esse título de dívida ele tem a disponibilidade de ceder para esses parceiros recurso com tempo e custo adequados, né, à atividade. Portanto, ele pode plantar e vai ter aí seus 2, 3 anos para pagamento, assim como tratar o canavial e também ter um substituto do custeio. Então isso vem trazer competitividade, maior competitividade para esses produtores, que são nossos parceiros. Na verdade, a gente tem que financiar a matéria-prima nossa mesmo, né? E aí esse FDIC pode ser um futuro emissor de CRA, para que outros detentores que vão cobrar uma rentabilidade possam manter, vamos dizer, esse fundo, né, operante, cuja própria produção garante o recurso do fundo, assim como a rentabilidade dele mesmo. E é muito importante programas como esse, né, Fabiano, para poder, como o próprio nome já diz, fomentar e financiar esses parceiros agrícolas nessas parcerias. Perfeito. A escala, assim, hoje para você, nessa atividade, você tem que ter uma escala de 400 mil toneladas, 450 mil toneladas, para que você consiga, né, remunerar os ativos que você tem de equipamentos, máquinas, bem como a lavoura, que é um investimento bastante grande. Então, os recursos disponíveis, eles não atingem, né, a necessidade que esse negócio exige. Então, você tem que criar ali uma estrutura, e é uma estrutura importante. Foi a primeira que foi criada, acho que a gente conseguiu aí botar no ar, né, depois de bastante esforço, bastante análise. Eu acho que tem tudo aí para continuar crescendo esse fundo e suportar o crescimento e produtividade dos parceiros, que é fundamental. E Lincoln, se me permite, antes da gente partir para a reta final, uma das palavras que você mais diz, Fabiano, durante o vídeo em comemoração aos 75 anos da empresa é perpetuidade, né? E antes de começarmos essa entrevista, a gente falava sobre a dificuldade das empresas, né, com toda a burocracia que existe, todos os obstáculos, das empresas se manterem no mercado aí por 5, 10 anos, não somente na área industrial, mas também comercial, de prestação de serviços. Fala um pouquinho mais sobre essa questão da perpetuidade, né, uma palavra bastante difícil de falar, né, mas que ela também traz um significado bem complexo, mas no final das contas é simples, né? É simples, mas é trabalhado. Mas o processo empresarial, a vida das empresas é sobreviver, crescer e perpetuar. Esse é o ciclo de vida de qualquer empresa. Não existe negócio que se perpetua sempre, né? Porque você sempre vai ser ameaçado por uma tecnologia nova, por uma mudança de mercado, por um player novo que entra com capacidade de entregar mais barato. Então você tem que esse ciclo é um PDCA, né? Você volta sempre nele, né? Então, dependendo do negócio que você está, você tem que saber que fase que você está. Eu estou na fase de sobrevivência, quer dizer, sobrevivência é aquilo que o 0 a 0 já é. A gente falou no começo, foi quando a turma veio aqui, não tinha nada e tinha que fazer tudo. É isso, sobreviver é isso. O que você tem? Nada, tem que fazer tudo. Esse é sobreviver. Crescer a partir do momento que você já tem alguma coisa, aí assim, agora eu preciso ocupar o espaço que me foi dado. E a perpetuidade, aí sim, é o compromisso que a gente assumiu. Imagina assumir um compromisso de clientes, né, de contratos, de qualidade, quer dizer assim, você tem que garantir que você tem recurso, porque o seu cliente cresce. Você tem que crescer também, senão você não poderia estar lá. Então, a perpetuidade envolve uma responsabilidade enorme, né? Então, uma vez que você entrou e ofereceu aquilo que é importante para o seu cliente, você tem que estar com ele, tem que estar junto com ele. Na tecnologia vai evoluir, você tem que evoluir também. Então, há necessidade de um negócio chamado resultado. Né? Resultado, você saber, o resultado para a empresa é igual ao oxigênio para a gente. Né? Você não acorda de manhã preocupado se vai ter oxigênio. Você levanta de manhã e fala, nossa, não sei se vai ter oxigênio hoje. Você não acorda assim, né? O resultado para a empresa é igual. Você não pode. Será que vai ter resultado hoje? Não pode ter essa pergunta, né? Então, por quê? Justamente porque a perpetuidade exige essa taxa de crescimento para que você possa cumprir os objetivos assumidos com a qualidade sempre em evolução. Tudo está evoluindo, né? E você tem que se modernizar o tempo todo. E para se modernizar o tempo todo, não dá para ficar esperando, né? Você tem que construir o futuro de novo. Então, todo dia tem um futuro novo sendo construído. Esse é
a perpetuidade é consequência de um monte dessas coisas, né, que a gente falou, né? Fabiano, 75 anos de história, 75 anos de crescimento, de tudo que a Zilor colocou, né, para a sociedade diante desse tempo. Qual a mensagem do diretor-presidente da Zilor nesse momento para todos os colaboradores nesses 75 anos de história? Acho que, primeiro, a gratidão, né? Eu acho que é fundamental. Uma gratidão a todos, né? Quer dizer, aqui dos fundadores, conselheiros, acionistas, parceiros, fornecedores, colaboradores, né? Quer dizer, assim, há o volume de trabalho medido em 75 anos é inimaginável, né? Quer dizer, veja quanto tempo e dedicação, quanto esforço, né? Foi colocado para que a gente pudesse chegar aqui hoje, né? Com a organização fazendo 75 anos. Então, todos que fizeram, né? Não fizeram só por si, né? Sempre está fazendo pelo outro, né? Então, esse DNA, né, de serviço, né, de servir, de atender a comunidade, de ser reconhecido, né? Não precisamos ser o melhor, mas a gente quer estar sempre entre os melhores, né? O sonho nosso o tempo todo está crescendo. Então, nós estamos de novo num processo de crescimento importante. Então, vai exigir essa mensagem atual, né? Tem gratidão, mas tem muita responsabilidade. Então, vai exigir do time um nível de engajamento, comprometimento e assumir novos desafios. Então, fazer 75 anos nos dá mais responsabilidade para continuar crescendo, né? Na taxa, lógico, o crescimento tem que ser na taxa adequada, né? E essa acho que é a mensagem, quer dizer, a globalização, os negócios bioorigem, açúcar, etanol, energia, voltaram, a bioenergia voltou muito em pauta agora, então temos várias oportunidades. E essa eu acho que é o gostoso da vida, quer dizer, o tempo todo ser desafiado, ter oportunidade, ter um ambiente legal de trabalhar, e as pessoas poderem deixar o rastro, né, para que vieram, né, na vida e tal. Então esse vamos aí na nossa nova jornada, né, e o amanhã é sempre uma nova jornada, né, nessa organização. É assim que a gente procura fazer o nosso dia, que ele seja sempre uma jornada nova, com desafios novos. Então esse é o convite aí, para que a gente continue crescendo, engajando com segurança, né, com relacionamento com as comunidades, com muito respeito e desafiando a turminha o tempo todo, né? É isso que a gente faz. Tá certo, Fabiano Zillo, gostaríamos de agradecer a sua participação, a sua presença aqui nos estúdios da Hot 107. Para nós é um prazer mesmo recebê-lo aqui. A Zilor, que é uma empresa com uma história rica de 75 anos, é difícil ou impossível a gente pensar em Lençóis Paulista, em Macatuba, pensando aqui em nossa região, né? Sem a Zilor, a mesma coisa, eu acredito, o pessoal de Platá deve pensar ali. Então é um prazer enorme, e que venham mais 75, mais 150, mais 300 anos aí de história. Sem dúvida, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu acho que agradecemos aí a Hot esse convite, é com prazer que a gente vem aqui falar um pouco da gente, né? Um pouco da história, né? Sou parte dela, né? Eu não sou responsável por toda ela, não. A confusão minha é só no finalzinho, tá? No início teve muito trabalho, muita dedicação, então essa é a gratidão. Recebemos hoje no Hot News Entrevista o diretor-presidente da Zilor, Fabiano José Zillo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou o Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.